Eu venho falar na mesma linha do que falou os senadores que me antecederam, especialmente o senador Jorge Viana, sobre a ideia de propostas. Primeiro, senador Jorge Viana, o que o povo está dizendo na rua, senador Simão, não dá para a gente entender bem. Eles falam um idioma diferente daquele que nos acostumamos. Nós não aprendemos ainda o idioma deles. Por isso, eles repudiam cada um da gente com razão, se nós não falamos o idioma deles. Mas, senador Jorge Viana, tem 4 perguntas que eles estão se fazendo e fazendo a nós. A primeira pergunta é: como eleger os políticos do Brasil? Senador Jorge Viana, são 4 perguntas, senador Luiz, que, a meu ver, temos que responder aqui. A primeira é como eleger os políticos do Brasil que vão dirigir os destinos da nação. Como? Como é que a gente elege? Da maneira que a gente elege, não presta. O senador Jorge Viana mesmo falou aqui do alto custo das campanhas. Eu falo da maneira como essas campanhas são financiadas. Eu falo da maneira como os partidos recebem dinheiro sem transparência. Eles querem saber como é que os políticos deverão ser eleitos. Segundo, eles querem saber como é que os políticos devem agir no dia a dia. Como é que se faz a política? Como é que essa casa é capaz de entender o que está se passando lá fora? Como é que a gente define as prioridades? Terceiro, eles querem saber como é que podem fiscalizar os políticos. Como é que o nosso trabalho pode ser fiscalizado não apenas de 4 em 4 anos quando nos submetemos à eleição, mas a cada dia, a cada minuto, porque hoje já há instrumentos para isso. Acabou o tempo que o convívio do político com o eleitor era a cada 4 anos. Agora é online, é constante. Até porque se nós não atendermos, eles fazem manifestações a qualquer momento. Estão me perguntando quando é que os meninos jovens vão sair das ruas, senador Luiz. Nunca mais. Porque eles saem do asfalto, mas vão para casa fazer a manifestação. A rua está na casa. A rua de hoje chama-se internet. É uma via. É uma via que leva as ideias para todos os lugares. Os jovens, os manifestantes, claro que vão cansar de estarem no asfalto. Vão para casa, mas continuam ligadas. E a qualquer instante, qualquer menino desse país pode botar 2.000, 3.000, 5.000 pessoas na rua na hora que eles quiserem, no lugar que eles quiserem. Basta eles dizerem que amanhã, às 5 da tarde, em tal lugar, vamos nos encontrar com a camisa de tal cor. E as pessoas irão. Não vão 100.000, mas vão 1.000, 2.000. Qualquer coisa que eles inventem de protestar, eles juntam gente. É uma guerrilha cibernética que a gente tem que entender e conviver com ela. Então, o primeiro é como eleger, o segundo é como agir os políticos, o terceiro é como fiscalizar e o quarto é como punir. Aqui, senador Pedro Simão, a gente resume tudo que esse povo quer lá fora. 4 coisinhas. Agora aí, fazer um plebiscito com 3 ou 4 coisas de nosso idioma que é incompreensível lá para fora, porque até para a gente, se o voto é distrital, ou é proporcional, ou se é por lista, fazer perguntas desse tipo, isso não vai resolver a crise. Isso não vai dizer como eleger, não vai dizer para que eleger, não vai dizer como funcionar, não vai dizer como punir. Não é isso aí. O que a gente tem é que elaborar uma proposta e aí submeter um referendo. Ao mesmo tempo, sem abrir mão do poder que nós recebemos. Agora, eu acho que nós aqui não temos condições de fazer a proposta satisfatória, porque nós temos um instinto de sobrevivência muito grande em relação ao processo eleitoral. É impossível querer a um político que abra mão dessa sua necessidade eleitoral para votar um projeto de reforma que o sacrifique ou sacrifique seu partido. Tem como? Mesma coisa eu falava hoje para uma jornalista, seu instinto é conseguir eleitores.
O nosso é conseguir, o seu instinto é conseguir leitores da jornalista. O nosso é conseguir eleitores. Elas têm um instinto de sobrevivência eleitoral. Nós temos um instinto de sobrevivência eleitoral. Por isso, a proposta que eu faço, e depois vou dar minhas ideias, são quase 50, que eu distribuí aqui diversas vezes e que talvez tenha chegado o momento de algumas delas serem debatidas. As ideias só prestam quando chegam na hora. Eu elaborei esse documento e soltei antes da hora. Não era a hora. A hora talvez tenha chegado. Mas a minha proposta de como fazer, senador Jorge, como ele disse na parte que o senhor me concedeu, é que essa casa diga: nós não temos condições, pelos nossos vícios, de elaborar uma proposta que mude a política no Brasil. Mas temos a obrigação. Como é que a gente casa a obrigação sem poder fazer? Vamos pedir ajuda. Vamos pedir. Cada lei nossa aqui não vai para um consultor da consultoria do Senado? Vamos pedir a isso. Só que, em vez de pedir aos consultores daqui, consultores anônimos, nós pediríamos a um grupo de 20, 30, 40 pessoas desse país, do mais alta consideração na sociedade, respeitadas pela competência e respeitadas pelo espírito público, sintonizadas com a alma do povo e sintonizadas com os textos jurídicos. E pedimos a eles e elas: façam uma proposta para nós. O Congresso quer uma proposta para prestar conta ao povo. Diga como é que vocês veem que deve ser a política decente. E vocês saibam que vocês não vão poder ser candidatos 8 anos depois, para poder vocês não terem o problema do instinto de sobrevivência. Esse documento, que seria entregue ao Congresso, o Congresso cederia para um referendo. E o povo vai dizer sim ou não. Se o povo disser sim, está feita a reforma. Se o povo disser não, a gente repete o processo. E durante o processo eleitoral do referendo, nós vamos ter, nós aqui parlamentares, defendendo sim ou defendendo não, como já fizemos com o parlamentarismo e o presidencialismo, com a liberdade de vender armas ou o controle da venda de armas, nós faríamos com a reforma política. Mas eu antevejo uma quantidade de mudanças tão grandes que nós precisamos aqui, que não dá para colocar de antemão num plebiscito, a não ser que ponhamos pouquíssimas questões ao povo. E aí, nós não vamos atender todas as mudanças. Senador Jorge, só para citar algumas das que eu venho defendendo há anos. Por exemplo, eu defendo que o voto seja em lista, mas que a ordem dos deputados na lista seja escolhida pelo eleitor. O eleitor vai à tribuna, vai à urna, aperta um botão do partido que ele quer. Aí aparece o nome dos candidatos, em ordem alfabética ou por sorteio, e aí o eleitor escolhe o nome. Colocar isso num plebiscito é difícil da gente fazer. Além disso, você tem que colocar esse e outra coisa. E ele vai ter que escolher uma ou outra. Ele vai escolher essa ou vai escolher a lista fechada, em que o partido diz a ordem, cada um da gente só vota no partido e elege o primeiro da lista escolhido pela direção. É isso que a gente quer? Como é que a gente vai colocar cada um desses? A redução do custo de campanha, para mim é simples. Acaba com o programa eleitoral de marketing, senador Pedro Simão. O horário eleitoral continua, mas cada candidato vai lá e diz o que quer. Fala ele, não fala o marqueteiro. Ele pode até não ir pessoalmente, pode até não ser ao vivo, mas é gravado por ele. Ninguém falando por ele, nem imagens, nem trenzinho rodando de um lado para o outro, nem essas mentiras todas que enganam e que custam dinheirão. E o TSE, a cada ano, diria quanto pode gastar no máximo cada candidato. O vereador tanto, dependendo da cidade. O deputado tanto, dependendo da cidade. O deputado federal, o senador, o governador. Define-se o teto de gasto
e define-se que a campanha será feita ao vivo, com a cara do candidato, sem marketing. Hoje, na democracia brasileira, só ganham dois tipos de gente, os marqueteiros e os advogados. Os marqueteiros, porque as campanhas são feitas com base na embalagem do candidato. E os advogados, porque é tão caótico o processo que eles terminam ganhando dinheiro. Nós temos que fazer o financiamento. Temos diversas alternativas, mas como é que a gente vai botar essas alternativas? Continuar como está, financiamento livre, cada um põe quanto quer, não dá certo. Fazer o financiamento só com pessoas físicas melhoraria muito. Fazer com pessoas físicas limitando a quantidade que cada um pode dar, melhora. E por que não a gente fazer com que o candidato não pode gastar o que quer, mas são duas coisas diferentes. Um é quanto o candidato gasta, o outro é de onde ele vem, recebe o dinheiro. São duas coisas diferentes. E o fundo partidário? Será que não está na hora de a gente acabar com o fundo partidário? Por que o partido não é financiado pelos seus militantes? Seus militantes que põem o dinheiro para financiar a sua causa. Ou tem uma sugestão antiga do senador Suplicy, que no dia do voto você coloca ali quanto quer dar para o partido. Mas isso é complicado, isso não tem sentido, isso mistura o Estado e o partido. Cada militante financia o partido no dia a dia. E na campanha, sob regras, se poderia pegar financiamento, mas limitando. A perda do mandato para aquele que não cumprir a regra de financiamento tem que ser drástica. Eu defendo coisas, por exemplo, voto distrital, que o senador Luiz é um dos defensores. Eu defendo que a nossa Câmara de Deputados tenha 3 tipos de deputados eleitos. Quando sentar lá, tem o mesmo poder. Uma parte eleita pelo voto distrital. O Estado é dividido em distrito. Se tem 8 candidatos, 9 candidatos, 9 vagas, 3 eleitas por distrital. Outras 3 eleitas pelo voto direto, como é hoje. Agora, eu defendo que 50 vagas na Câmara de Deputados seja para a eleição nacional. O deputado chega ali sem representar Estado. Ele representa o país inteiro. É ali que sentarão os grandes nomes da política brasileira, eleitos pelo Brasil inteiro. E não digo que custa caro, porque com a televisão, eles não vão nem precisar sair de casa para fazer campanha. Outra coisa, eu defendo, e eu acho que aí o senador Aloysio também, eu defendo o voto distrital para todos os vereadores do Brasil. É uma proposta antiga que eu defendo. Está aqui, impressa nisso aqui. Eu defendo a reeleição por mais de uma vez de todos os parlamentares, todos os dirigentes de clube de futebol, todos os líderes sindicais. Podem ser reeleitos, sim. Porque um dia desses perguntaram, mas você não foi reeleito, como é que pode ser contra a reeleição? Não, eu sou contra mais de uma reeleição. Sou sim. Eu sou a favor de 2 mandatos. E 2 mandatos a gente pode muito bem ter. E renova. Aqui está um senador que teve diversos mandatos, o senador Pedro Simão. Ele aqui faria uma falta grande. Mas será que ele não está fazendo como deputado federal em um desses mandatos? Ou como governador outra vez, e depois voltava para aqui? Para que a continuidade? O fim da reeleição para presidente e governador, desde que aumentando o mandato. Se for para 5 é o ideal, mas aí vai ter uma eleição no meio. Se for para 6, não tem eleição no meio. Ele é candidato uma vez junto com os deputados e uma vez junto com os vereadores. Não teria uma eleição a mais. Impedimento de aliança para cargos majoritários. O senador Jorge Viana falou isso. Senador Jorge Viana, totalmente de acordo. Tem que obrigar todo o partido a ter candidato a governador, prefeito e presidente. Os que não tiverem são partidos livres, mas não são oficiais. Não terão nem mesmo o horário eleitoral. Porque tendo candidato no majoritário que você impede a coligação. Tem que ter. Outra coisa, governador e prefeito tem que acabar com isso dele se licenciar 6 meses antes para ser candidato. A máquina ainda está com ele. Governador,
prefeito tem que terminar o mandato para qual foi eleito. Se renunciar, não pode ser candidato. Ele depois fica 4 anos de fora e se elege depois de 4 anos, se quiser, mas já não mais com a máquina que ele tem na mão até 6 meses antes. São essas, tem muitas aqui, mas são essas medidas que, a meu ver, dariam um salto, permitiriam que a gente tivesse cassação pelo eleitor. Claro que tem que ter. Voto sem partido, tem que permitir o voto sem partido. Não a ideia de acabar partido, que alguns entenderam que eu defendi isso. Eu defendi, de uma maneira até forte, abolir os clubes eleitorais que se chamam partidos. Partido é um grupo de pessoas com identidade ética, com identidade programática. E isso a gente hoje não tem muitos não nesse país. Porque poluímos todo, tanto eticamente quanto programaticamente. Porque transformamos os partidos em clubes eleitorais que nos servem para apresentarmos nossa candidatura. A cassação por omissão é uma quantidade grande, senador Jorge Viana, que eu não vou ler aqui, porque o que eu quero aqui é resumir a ideia central. A ideia central é que a reforma política tem que ser muito radical. Ela não será possível feita pelos congressistas candidatos. Ela terá que ser feita por uma entidade separada. Mas para não tirar a constitucionalidade do papel do Congresso, o Congresso convidaria as pessoas. No voto de todos nós aqui, ninguém pode dizer que haverá protecionismo. O voto aberto, explícito, de quem são essas pessoas que nós vamos escolher. E elas fariam a proposta e depois nós submeteríamos a um referendo. Com isso, eu creio que nós estamos nos aproximando daquilo que o povo quer. Não porque o povo quer exatamente isso, mas porque os eleitos dessa forma, eles vão estar sintonizados com o povo, com a opinião pública, com os meninos da internet. Até porque nessa reforma aqui tem que ter um veículo para que a população fale com a gente todos os dias. Um grupo de 1.400.000 brasileiros apresentaram aqui uma reclamação por uma decisão da Senado, que foi a eleição do nosso presidente. O que é que a gente fez com aquilo? Nada. Tem que ter na reforma política um lugar que se diga que não se pode desprezar 1.400.000 assinaturas. E isso tem que ser todos os dias quase. É quase como tendo 82 senadores, cada um daqui, e o povo chegando para nós pela internet. Vai dar o voto dele igual ao da gente? É muito pouco. Vai dar o voto dele superior ao nosso? É demais. Discutamos, descobrimos, mas não vamos ser nós que vamos descobrir isso. Senador Cafeteira, não somos nós não temos como. Um grupo à parte, um grupo de consultoria do Congresso, subordinado à vontade popular por meio de um referendo. O senador Aloysio tinha pedido uma parte. Obrigado, Excelência. É só para ilustrar, quando Vossa Excelência se referiu à complexidade das questões que seriam submetidas à consulta popular, no caso de um plebiscito, eu me refiro a temas já submetidos ao crivo da comissão especial constituída pelo presidente Sarney, que seriam submetidas ao crivo dos eleitores. Por exemplo, voto majoritário uninominal em turno único ou voto majoritário plurinominal? Voto majoritário uninominal com turno único e sistema proporcional com lista fechada ou voto majoritário uninominal com turno único e sistema proporcional de lista aberta? Esse é um exemplo de questão. Isso aqui nem gente formada em Direito e com doutorado em Direito Eleitoral é capaz de entender um negócio desse. Imagine. Sabe? Então, é um absurdo a ideia de fazer um plebiscito sobre temas tão complexos como esse. Um referendo, talvez, para aprovar uma reforma profunda como essa que propõe Vossa Excelência. Agora, para discutir esse tipo de questão, me desculpe, acho que a intenção da presidente, ao propor essa enormidade, é outra. E eu vou ter a oportunidade de ocupar a tribuna para isso. Eu
Vou assistir sua fala, mas eu quero dizer que já estou de acordo. A intenção é outra. A intenção é fazer um marketing de que está aceitando o que o povo quer e postergar indefinidamente a reforma. É isso. É uma jogada de marketing. E nós estamos nessa situação, nós estamos nessa crise, nós temos 2 milhões de pessoas na rua por usarmos marketing demais, por colocarmos o marqueteiro como sendo o 40º ministro da presidenta Dilma. São 39 executivos e um 40º, que é o marqueteiro. E tudo sendo na base do marketing. Essa é uma das causas do povo ter ido para a rua quando cai a ficha de que era mentira o que o marketing apresentava. Quando cai a ficha de que eles constroem com o dinheiro deles, o povo, o estádio, e não tem dinheiro para pagar o ingresso e entrar nele. Cai a ficha. E a ficha cai porque o marketing mostrava uma coisa e a realidade depois mostra outra. Estamos outra vez caindo no vício do marketing. E aí eu resumo dizendo, senador Jorge Viana, como um dos líderes mesmo do Partido dos Trabalhadores, eu acho que alguém tem que dizer que a maior adversária da presidenta Dilma hoje é a candidata Dilma. A candidata Dilma é adversária da presidenta Dilma, porque se comportar como presidenta é difícil, numa crise dessa, se comportando como candidata. Como candidata, ela tem que usar o marketing para responder e obter votos imediatos. Como presidenta, ela tinha que assumir o papel de estadista e dizer, eu vou fazer o que é preciso, independente de ser ou não eleita. Eu vou fazer o que é preciso, independente ou não de ter partidos comigo. Eu vou fazer o que é preciso para salvar esse país da situação que está atravessando. Muitos dizem que aqui a Dilma tem adversário. O adversário da Dilma é a Dilma. A candidata Dilma é a adversária da presidenta Dilma na maneira como ela tem que se comportar no dia a dia. O senador Pedro Simão pediu a palavra. A segunda eleição é igual à primeira, senador? Hein? É igual à primeira. Poucas diferenças para melhorar apenas. Até porque tem poucos meses entre uma e outra. Porque eu dei nota 10 para a primeira. Então, a segunda deve estar um pouquinho melhor. Acho com toda sinceridade que aqui está um modelo em cima do qual a gente pode sentar para debater e discutir. Vossa Excelência vem dizendo isso há um bocado de tempo. Vossa Excelência, inclusive, levantou a ideia da segunda-feira, de sexta-feira, a gente ficar aqui e debater, discutir, analisar. E desse debate, dessa análise, chegaríamos à conclusão. Infelizmente, Vossa Excelência não foi ouvido. O negócio é radicalizar, é radicalizar. E chegamos a esse ponto. Eu não nego. Eu contribuí um pouco para isso. Porque há anos que eu venho dizendo que o povo tem que ir para a rua. Há anos eu venho dizendo, não espere nada do Congresso. Não espere nada do Executivo e, ultimamente, infelizmente, não espere nada do Judiciário. Pois isso está acontecendo. Isso é um milagre da tecnologia. Derrubaram o governo no Egito. Isso está se debatendo no Brasil e está mudando. Quer dizer, o dia de ontem foi um dia inédito. Alguém vai ter que se lembrar de escrever. O Brasil e o Uruguai jogando e nem um senador saiu daqui desse plenário. E nós estamos aqui discutindo e debatendo e votamos uma matéria da maior importância, que foi transformar a corrupção em crime hediondo. Eu acho que nessa hora, e por isso Vossa Excelência é um senador, para mim, emocionante. O senhor é positivo, o senhor é construtivo, o senhor só fala no sentido de querer ajudar, de querer que a coisa vá para frente. Vossa Excelência não fala no sentido de criticar, de combater, está errado, está errado, está errado. Não, Vossa Excelência fala no sentido de buscar o entendimento. Eu acho, com toda sinceridade, que no meio disso tudo que está acontecendo, cada um de nós devia, em primeiro lugar, botar a mão na consciência e dizer que todo mundo tem um pouco culpado. Eu sou culpado. Eu não me sinto com autoridade de criticar quem quer que seja. Eu estou aqui há 40 anos e não fiz porcaria nenhuma. Quer dizer, eu sou culpado.
Agora, vamos nos unir. Eu acho que o que pode acontecer nesse momento em que essas coisas aconteceram é finalmente sentar numa mesa para debater. Vamos discutir, vamos analisar, vamos buscar o entendimento. Eu vejo do lado da presidenta um lado altamente positivo. Esse estilo dela, que veio da luta armada, que veio com 1000 dificuldades, era meio fechado dentro do PT, era meio difícil, e agora ela está abrindo as portas. Ela está tentando debater, tentando discutir. Eu acho, com toda sinceridade, que se deve ir, e se deve discutir, e se deve debater. Em segundo lugar, eu acho que não importa se é plebiscito, se é referendo, se é o que for, vamos analisar, nós não temos que chegar já no final. Não, plebiscito eu não quero, então não vou discutir. Vamos debater. O que eu acho é que essa crise que nós estamos vivendo pode ser um grande momento. Pelo menos as coisas positivas. O Supremo é outro Supremo. O presidente Supremo, veja, teve com a presidente da República um belo entendimento, uma bela conversa. Ele disse o que tinha que dizer, o que ele pensa, que é hora do povo participar, chega de conchavo, mas disse numa linguagem, porque eu gosto demais do presidente do Supremo, só acho ele um pouco impetuoso, mas com a presidente da República foi excepcional. Está na hora do povo ser ouvido, do povo participar. Eu acho que Vossa Excelência é um grande nome que pode ser coordenador dessa situação. Vamos sentar e vamos debater. Porque se nós analisarmos, vamos falar com sinceridade. Vossa Excelência disse uma coisa que resume tudo. É difícil para nós fazer essa reforma política e eleitoreira, porque é difícil para nós votarmos contra nós. Então, cada um vai votar de acordo com aquilo que ele acha que soma para ele. Agora, obrigar ele a votar numa coisa que é ruim para ele e ele votar, precisa muita grandeza. Agora, isso só se faz num grande debate. Não se faz numa posição isolada. Agora, vamos tentar fazer isso. Porque se nós analisarmos esse livro de Vossa Excelência, e reli, aqui todos os partidos estão divididos em torno disso aqui. Não dá para dizer que o PSDB é uma coisa, que o PT é outra, que o PDT é outra. Não, cada deputado, cada senador tem o seu pensamento. Então vamos sentar e vamos discutir e vamos encontrar uma fórmula. Não a perfeição. Não vamos querer a perfeição. E não vamos querer fazer tudo que está aqui de uma vez só. Nasce, a gurizada passa a época de ir para a rua, vai para casa, nós entramos no recesso e em agosto entramos aqui, vai começar tudo de novo. Eu acho que nós devemos aproveitar agora. Agora é o momento. Agora é a oportunidade. E a sua tese de sentar, de discutir, de debater, ela é fundamental. E se a presidenta está vindo e está chamando, vamos conversar com a presidenta. Porque acho que é importante que desse diálogo participe todo mundo. Que venha o PT de cabeça um pouco mais baixa, porque, na verdade, eles estão vendo hoje e vê como a vida muda da noite para o dia. Eles se achavam, um mês atrás, que iam durar 1000 anos, hoje já estão sentindo que a coisa é complicada. Vamos sentar nós e debater e verificar que nós também temos a nossa culpa e a nossa responsabilidade. Eu acho que, com toda sinceridade, nós temos condições de fazer isso. E Vossa Excelência, por ser um dos pregadores que vem fazendo isso ao longo do tempo, pode nos comandar. Obrigado, senador, por sua generosidade. Eu concluo, senador, dizendo, senador Aloysio, que essa ideia de querer fazer as coisas como sendo algo de marketing nunca dura muito. Faz pouco mais de um ano e meio, a presidenta fez um grande marketing em torno da faxina com a qual se livrava de alguns ministros que eram acusados pelos jornais. E a presidenta cresceu muito com aquela faxina, mas já caiu. Eu temo que ela esteja inspirada a fazer nova faxina sob a forma jurídica.
que todas essas propostas dela sejam uma ideia de faxina jurídica e que não durará muito. Me desculpe, mas ela caiu porque ela fez a faxina e ficou naquilo, e ela voltou a ficar na dependência de PT, PMDB, etc. e tal. Hoje a presidência, ela está ali amarrada da política, dando o que se recebe. Exatamente. E não teve o devido impulso, não teve o outro lado que aparecesse, como o povo está mostrando agora na rua, que não é dando o que se recebe. Eu acho que essa ocasião poderíamos aproveitar para fazer isso. Ela está dando um novo passo e, de certa forma, por que não dizer, livrá-la da pressão de A e B querendo amarrar as mãos da presidente. Da outra vez ela fez uma faxina de política. Agora ela faz uma faxina de estadista ou ela não sobrevive na história. Pode chegar ao final do seu governo, pode até ser reeleita, mas vai ser vista como uma presidenta do povo na rua. Contra ela e contra nós. Era isso.